Salve, salve família arretada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal de Física mais arretado do Brasil. Na aula de hoje vamos fazer uma revisão arretada sobre processos de eletrização e essa revisão eu dedico à galera do meu terceirão lá do Ablis, hein? Então vem comigo, olha só. Primeira questão, fera, tá na sua tela, se liga que aqui é uma bateria de 6 questões, vale a pena você ficar comigo até o final. Olha só, duas esferas condutoras A e B idênticas, eletricamente neutras, estão em contato uma com a outra e isoladas eletricamente de qualquer influência, a não ser quando se aproxima de uma delas uma barra eletricamente negativa. Enquanto a barra é mantida nessa posição, as esferas são separadas uma da outra. Se na sequência a barra for afastada das duas esferas, a carga elétrica dessas esferas resultará... Vamos lá, fera. Nessa primeira situação aí, nós temos que essas duas esferas condutoras, elas são idênticas e estão inicialmente neutras, eletricamente neutras. Quando a gente aproxima, essa barra eletricamente negativa, o que vai acontecer aqui é o processo de indução, a polarização. Porque apesar do corpo A, da esfera A e da esfera B estarem eletricamente neutras, elas possuem prótons e elétrons, Então, estar eletricamente neutro é o número de prótons ser igual ao número de elétrons. Mas como nós aproximamos essa barra eletricamente negativa, vai acontecer aqui uma indução, uma polarização. O que é que vai acontecer aqui, tá, verão? Olha só, essa barra eletricamente negativa, ela vai atrair os prótons. Essa barra eletricamente negativa, ela vai atrair os prótons e vai repelir os elétrons, ó. Essa separação entre prótons e elétrons, essa polarização entre prótons e elétrons é chamado de indução. Então, eu tenho uma atração entre a barra negativa e os prótons, e eu tenho uma repulsão entre a barra negativa e os elétrons. Tranquilão? E aí, se nesse exato momento, ainda com a barra, ainda com a barra nessa posição, eu conseguir separar essas duas esferas, com a barra nessa posição, se eu consigo separar essas duas esferas, quando você separar essas duas esferas, a esfera A da esfera B, quando você separar essas duas esferas aqui, ó, a esfera A vai ficar eletrizada positivamente e a esfera B vai ficar eletrizada negativamente. Só melhorar aqui. A esfera B vai ficar, fera, eletrizado negativamente. Pegou a visão? Então, quando você afastar a barra negativa, o corpo A vai ficar eletrizado positivamente e o corpo B vai ficar eletrizado negativamente. Essa é a sacada aqui. Pegou a visão? Essa aqui é a nossa sacada. Então, quando você afastar a barra, nós vamos ter que a carga a esfera A ficará eletrizada positivamente e a esfera B ficará eletrizada negativamente. Portanto, aqui, fera, nessa primeira questão, a alternativa correta aí seria a alternativa B. Fechou? Vamos para mais uma, Olha só. Próxima questão, vou ajeitar aqui na tela para vocês. Se liga. Durante uma aula de física, o professor Cabral realiza este experimento. Inicialmente pendura duas esferas de metal ligadas por um fio em dois suportes cilíndricos isolantes, como mostra a figura 1.
Em seguida, ele transfere carga elétrica para uma das esferas e depois disso, as duas assumem As duas assumem a posição mostrada na figura 2. Questionado sobre o experimento, dois dos alunos emitiram observações diferentes. Bernardo falou: as esferas foram carregadas com carga de sinais opostos. Já Rodrigo falou: as esferas estão ligadas por um fio metálico. E a pergunta que não quer calar: qual dos dois alunos, Ou se os dois alunos estão corretos, qual dos dois alunos está correto, ou se os dois estão errados, Fera, pela figura 1 você percebe que as esferas estão penduradas e não existe nenhuma interação entre as esferas. Se não existe nenhuma interação entre as esferas, inicialmente, fera, essas esferas, elas estão eletricamente neutras, Então, inicialmente, a carga líquida dessas esferas é zero. Elas estão eletricamente neutras. Se o professor transfere carga elétrica para uma das esferas e elas assumem esse comportamento da figura 2, fera, esse comportamento aqui da figura 2 é claramente de repulsão, As esferas estão se repelindo. E só acontece a repulsão quando os corpos estão eletrizados com carga de mesmo sinal. Ou essas duas esferas ficaram eletrizadas positivamente, ou essas duas esferas ficaram eletrizadas negativamente. Eu não posso lhe afirmar qual o sinal das cargas, mas eu estou vendo claramente aqui que na figura 2, as esferas elas estão se repelindo. Então as esferas apresentam carga de mesmo sinal. O que significa dizer que quando o professor transferiu carga elétrica para uma das esferas, esse fio, fera, que liga as esferas é um fio condutor. É um fio que facilita o fluxo de carga, Então, se ele transferiu aí elétrons, por exemplo, para uma das esferas, as duas esferas ficaram eletrizadas com carga de mesmo sinal. É como se esse fio estivesse fazendo um contato entre as duas esferas. E na eletrização por contato, no final do processo, os corpos ficam carregados com carga de mesmo sinal, Então, com certeza, Bernardo, ele está totalmente equivocado, Não tem como essas cargas terem sinais opostos. Se tivessem sinais opostos, seria uma atração. Mas se existe uma repulsão, o professor transferiu carga elétrica para uma das cargas e o fio metálico, resultando no final, cargas eletrizadas com carga de mesmo sinal. Então, portanto, o aluno Rodrigo, ele está correto, beleza? Sendo assim, fera, para essa questão, a nossa alternativa correta aqui seria a alternativa B. Apenas a observação de Rodrigo está certa, tranquilo? Vamos para mais uma. Vem com o papai, fica até o final que você não vai se arrepender, hein? Penduram-se a fios de seda duas pequenas esferas condutoras idênticas. Tais esferas possuem inicialmente cargas elétricas iguais a mais Q e menos 3Q. As esferas são subitamente conectadas por um fio condutor fino, que é então removido. Fera, se as esferas foram subitamente conectadas por um fio condutor fino, cai exatamente no que nós fizemos na questão anterior. Se elas forem conectadas por um fio condutor, isso caracteriza uma eletrização por contato, tá? Pega a visão. Então, inicialmente, as esferas apresentam carga mais Q e menos 3Q, ou seja, carga de sinais opostos. Opa, tá vendo? Se elas estão penduradas por fios de seda e apresentam carga de sinais opostos, inicialmente a gente observa uma atração. Mas aí, se elas foram subitamente conectadas por um fio condutor,
Isso é um processo de eletrização por contato. E lembra, no final do processo de eletrização por contato, as cargas ficam eletrizadas com carga de mesmo sinal. E digo mais, antes, se você pegar o princípio da conservação da quantidade de carga, antes do processo de eletrização por contato, a carga líquida total seria de menos 2Q, né? Eu pego mais Q de uma esfera, somo com menos 3Q da outra esfera, a soma de mais Q com menos 3Q me dá uma carga líquida de menos 2Q. Então, no final do processo, como as esferas são idênticas, eu pego essa carga líquida e divido pelas duas. Se a carga líquida antes do processo é menos 2Q, a carga líquida depois do processo de eletrização por contato também deve ser de menos 2Q. Menos Q para uma esfera, menos Q para outra esfera. Pegou a visão? Então, no final do processo aí de eletrização por contato, as esferas ficam eletrizadas com carga de mesmo sinal e mesma intensidade, menos Q para cada uma. Aí ele fala assim, ó, considerando tais circunstâncias, assinale a alternativa que representa corretamente as configurações antes e depois delas serem colocadas em contato. Antes, elas têm carga de sinais opostos, atração. Depois da eletrização por contato, cargas de mesmo sinal, repulsão. Então, nessa letra A, por exemplo, antes está correto, ó. Nós temos uma atração, mas aqui depois está falso, beleza? Se você pega a alternativa B, antes está falso, ó. Nós temos uma repulsão antes e uma atração depois. É exatamente o contrário, né? É uma atração antes e uma repulsão depois. Se você pega aqui a alternativa C, aqui também está falso. E se você pega, fera, a alternativa D, essa aqui seria a nossa alternativa correta, né? Antes, uma esfera está com mais Q, a outra com menos 3Q, atração. Depois do processo de eletrização por contato, uma ficou com menos Q, a outra ficou com menos Q, repulsão. Portanto, aqui, fera, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa D de dado. Tranquilo? Vamos para mais uma. Fica aí, papai. Olha só. Questãozinha da FUVEST vai falar o seguinte. Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizada na figura a seguir. Isso cai aí, fera, naquela ideia da primeira questão que nós já resolvemos. A diferença é que a barra era negativa. E nesse caso aqui da nossa questão, a barra é uma barra eletrizada positivamente, né? Então acontece aí a polarização, acontece a indução, em que os elétrons são atraídos para o lado esquerdo e os prótons repelidos para o lado direito. Isso é uma repulsão. Aí ele fala assim, em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Foi o que nós fizemos na primeira questão. Sem tirar a barra do lugar, senão isso aí não acontece mais, eu consigo afastar uma esfera da outra. Então, a esfera da esquerda fica eletrizada negativamente e a esfera da direita fica eletrizada positivamente. Finalmente, sem mexer mais nas esferas, move-se a barra, levando-a para muito longe. Aí, cara, nesse processo aí, se eu consigo afastar as esferas, eu já posso tirar a barra eletrizada. Nessa situação final, a alternativa que melhor representa a distribuição de cargas nas duas esferas é... E aí, fera, percebe que ele fala assim, ó. Afasta-se um pouco
uma esfera da outra, né? Se eu vou afastar um pouco uma esfera da outra, olha só. A da esquerda está eletrizada positivamente. Negativamente, perdão. A da direita está eletrizada positivamente. Pô, fera, se tem excesso de elétrons aí, e no caso falta de elétrons na esfera da direita, quando eu afastar essa barra positivamente, eu vou ter aqui uma atração, né? Entre prótons e elétrons. Então eu vou ter aqui, ó, os elétrons dessa esfera da esquerda atraindo os prótons da esfera da direita, né? Como são esferas condutoras, né? Elas facilitam esse fluxo, né? Então os elétrons da esfera da esquerda atraindo os prótons da esfera da direita e vice-versa. Essa vai ser a configuração, tranquilo? E aí se você procura isso aqui em alguma de nossas alternativas, ó, a alternativa correta aqui seria a alternativa A, tranquilo? Vai existir aí uma interação, entre essas esferas, né? E essa interação seria uma interação de atração, tranquilo? Então, para essa questão, a alternativa correta aí, a alternativa A. Vamos lá para a nossa quinta questão. São 6 questões no total, hein? Fica aí, olha só. E já deixa seu like, né? Já deixa seu like, compartilha essa aula para ajudar mais gente. Deixa aí um comentário e ajuda o Física Arretada a crescer cada vez mais. Olha só, 3 esferas metálicas M1, M2 e M3, de mesmo diâmetro e montadas em suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Ele fala assim, ó, inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Qzão, e M2 está descarregada. São realizadas 2 operações na sequência indicada. Pega a visão. Ele fala o seguinte, a esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. Então, fera, o que vai acontecer aqui é o seguinte, olha só. Vou trazer aqui para vocês, vou botar aqui um pouquinho de lado, tá? Ele fala que M1 vai ser colocado em contato com M2. Opa, tá vendo? Eu vou pegar M1 e vou colocar em contato com M2. Beleza? Vou pegar M1 e vou colocar em contato com M2. Só que a carga de M1 vale Qzão. E 2 está eletricamente neutro. Mas como as esferas são idênticas, você pega a carga líquida antes, metade para uma, metade para outra, não é não? Então, quando eu afastar aqui a esfera 1 da esfera 2, ou seja, quando eu afastar M1 de M2, a esfera M1 vai estar eletrizada com a carga Qzão sobre 2 e a esfera M2 vai estar carregada com a carga Qzão sobre 2. Fechou? Qzão sobre 2 para 1, Qzão sobre 2 para 2. Fechou? A segunda operação é a seguinte, ó, tá aí. A esfera M3 é aproximada da esfera M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M3 é afastada até retornar à sua posição inicial. Agora nós vamos fazer o contato da esfera 3 com a esfera 2. Vamos fazer o contato da esfera 3 com a esfera 2. Mas lembra, fera, a esfera 3 está eletrizado com a carga Qzão. Essa é a esfera 3, essa é a esfera 2. A esfera 3 está eletrizada com a carga Qzão. A esfera 2 agora está eletrizada com a carga Q sobre 2.
Quando a gente fizer o contato, o que é que você tem que fazer? Pega a carga líquida antes do contato e, como as esferas são idênticas, distribui igualmente no final para as duas. Então, eu vou ter aqui a esfera 3 e eu vou ter aqui a esfera 2. Se você pegar a carga líquida, fera, Qzão mais Q sobre 2, isso me dá 3Q sobre 2. A carga líquida antes aqui, se você fizer a soma de Q mais Q sobre 2, você vai achar uma carga líquida antes do contato de 3Qzão sobre 2. Então, eu tenho que pegar 3Qzão sobre 2 e dividir por 2. Se você dividir 3Qzão sobre 2 por 2, a esfera 3 vai ficar carregada com a carga de 3Qzão sobre 4 e a esfera 2 vai ficar carregada com uma carga de 3Qzão sobre 4. Morreu. Então, no final dessas duas operações, a carga da esfera 1 foi de Qzão sobre 2. A carga da esfera 3, 3Qzão sobre 4. E a carga da esfera 2, 3Qzão sobre 4. Morreu. E aí, se você vai lá para o nosso comando, ó, o que ele vai perguntar para a gente? Após essas duas operações, se você vai lá para o nosso comando, só um minutinho aqui. Após essas duas operações, as cargas nas esferas serão cerca de quanto? Beleza? E aí, Q sobre 2 para a esfera 1, 3Q sobre 4 para a esfera 2, 3Q sobre 4 para a esfera 3. Portanto, aqui, fera, a alternativa correta aqui seria a alternativa B de bola. Tranquilão? E a nossa última questão, para a gente finalizar aqui, uma questão da FATEC. Só organizar aí. Ela vai dizer exatamente o seguinte, olha só. 3 esferas condutoras idênticas, A, B e C, estão sobre tripés isolantes. A esfera A tem inicialmente carga elétrica de 6,4 microcoulombs, enquanto B e C estão neutras. Aí ele fala assim: encostam-se as 3 esferas, encostam-se as esferas A e B até o equilíbrio eletrostático e separam-se as esferas. Após isso, o procedimento é repetido, desta vez feito com as esferas B e C. Então, vou fazer o contato de A com B, separo. Depois eu faço o contato de B com C, separo. E a pergunta é, sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, o número total de elétrons que nessas duas operações passam de uma esfera a outra é... Então vamos lá, fera. Vou fazer essa continha aqui para vocês, ó. Vou dar uma diminuída aqui para a gente ter um espaçozinho. Vou deixar esse comando aqui. Tranquilão? Pega a visão. O primeiro contato é com a esfera A e com a esfera B. Certo? O primeiro contato é com a esfera A e com a esfera B. Só que, fera, inicialmente a esfera A tem uma carga de 6,4 microcoulombs e a esfera B está inicialmente neutra. Então, a carga da esfera A, 6,4 microcoulombs, e a esfera B eletricamente neutra. Como elas são idênticas, pega a carga líquida antes e divide por 2. Se eu pegar 6,4 e dividir por 2, dá 3,2 microcoulombs para a esfera A e 3,2
microcoulombs para a esfera B. Pegou a visão? Qual foi a transferência de elétrons nesse processo? Perceba que se antes a esfera B estava neutra e agora ela está eletrizada positivamente, essa esfera B ela perdeu elétrons, né? Ela perdeu elétrons para a esfera A. Houve uma transferência de elétrons de B para A. Qual foi essa transferência de energia? Se você pegar a visão, vou pegar a esfera B como referencial aqui para a gente. Qual foi a variação de carga da esfera B? Ó, tá vendo? A variação de carga da esfera B foi de 3,2 microcoulombs, né? Então, se eu pegar a variação de carga da esfera B e eu sei o valor da carga elementar, eu sei quantos elétrons foram transferidos. Então, qual foi a variação de carga aqui? A variação de carga foi de 3,2 microcoulombs. E lembra que o prefixo micro é a base 10 elevado ao expoente menos 6. Isso vai ser igual a N, que multiplica a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando você fizer 3,2 vezes 10 a menos 6 e dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19, o número de elétrons transferidos nessa primeira operação vai ser de 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons. 12 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, essa foi a primeira transferência de elétrons, né? Na primeira operação. A mesma ideia você vai fazer agora para o segundo contato. Qual foi o segundo contato? Ele pegou a esfera B, colocou em contato com a esfera C. Depois do contato aqui, fera, a gente separa, né? Então, ele pegou a esfera B, colocou em contato com a esfera C e depois a gente separa. Só que pega a visão. Agora, no contato com C, a quantidade de carga da esfera B é de 3,2 microcoulombs, né? Como elas são idênticas, pega essa carga líquida antes, divide para as duas. Vai ficar 1,6 microcoulombs para a esfera B e 1,6 microcoulombs para a esfera C. Tranquilão? Qual foi a variação de carga aqui nesse processo? Ora, a esfera B estava com 3,2, ficou com 1,6. A esfera C estava neutra, ficou com 1,6. Então, a variação de carga aqui foi de 1,6 microcoulombs. E aí você faz a mesma coisa que nós fizemos na primeira operação. Delta Q vai ser igual a N vezes E. Qual foi a variação de carga aqui? 1,6 microcoulombs. Então, 1,6 vezes 10 a menos 6 igual a N vezes a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando você fizer 1,6 vezes 10 a menos 6 e dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19, a transferência de elétrons aqui vai dar 1, que multiplica 10 elevado a 13 elétrons. Nessa segunda operação, a transferência de elétrons foi de 1 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Se na primeira operação foram 2 vezes 10 elevado a 13, e na segunda operação foram 1 vezes 10 elevado a 13, juntando, fera, as duas operações, você tem uma quantidade total transferida de elétrons de 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Eu espero ter te ajudado nessa revisão sobre processos de eletrização. Deixa o seu like, compartilhe essa aula com quem realmente precisa
e faça do canal Física Arretada um canal mais forte. Porque aqui, fera, o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima. Valeu!